Ok, então tá. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que os alunos de mestrado, né, que estão matriculados, já estão todos aí presentes, né? Alguns outros alunos também, basicamente alunos que estão trabalhando, estão iniciando lá seus estágios comigo, e alguns alunos de mestrado meus, né? Acho que vão acompanhar também, né? Vão acompanhar também a disciplina, tá bom? Então eu queria agora rapidamente, né, que cada um dos alunos, o Pedro, a Hanna, o André e tem mais um que eu acho que é o Alexandre, né? Alessandro. Não sei se eu conheço todos, mas eu queria que cada um abrisse o microfone e a câmera, se der, né? Se der aí. E faça um pequeno comentário assim do trabalho que está realizando, ou que pretende realizar, quem é orientador. Provavelmente já falaram isso em algum momento, mas eu não me lembro. São muitos alunos, né? Só para a gente interagir melhor. Tá bom? Oi, professor, tudo bom? Posso começar então? Diga, Hanna. Então, eu estou orientando a de mestrado da professora Bianca. Nosso trabalho é com Gurituba, a gente vai calcular os parâmetros do crescimento para traçar a curva de crescimento do Von Bertalanffy com a Gurijuba. Então, até Perfeito. isso. A gente vai fazer leitura de anéis etários em autólitos e vértebras. Aí eu já tenho a maioria, mas ainda não começou as análises, porque a gente vai começar em Recife e por conta da pandemia eu não consegui ir para lá para começar as análises. Ah, entendi. Mas Mas você já tem material coletado já, né? uma boa parte do material eu tenho. Uhum. Ah, bacana. Muito bom. Então tá bom. Próximo. Quem se dispõe? Pedro. Professor. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Só tirar aqui da minha câmera, assim, que ficou branco. Eu sou o Pedro Souza, sou orientando do professor Israel Sintra, de mestrado, né? E eu vou trabalhar com a pesca no estado do Amapá. A gente vai tentar caracterizar a pesca, né, as embarcações, os apetrechos que são utilizados, e um dos nossos objetivos, assim, eu acho que vai ser mais difícil, vai tentar estimar a frequência de espécies da fauna acompanhante das pescas, da pesca artesanal, da frota pesqueira do Amapá. E é isso, eu tô indo pela segunda vez nessa disciplina, né? Achei muito boa a disciplina de estatística, né? Uhum. E, Ah, você foi meu aluno e agora de estatística. Tá. Uhum. foi. Tá. A Hanna também E agora lembro. Eu acho que eu me lembro de você também. Mas como eu vi vocês uma vez só, é difícil lembrar assim, do nome da fisionomia, né? Mas ok, isso. bacana. E vocês têm a ideia então de embarcar para ver fauna acompanhante? A maior parte dos nossos dados aí já foi coletado. Ah, Só esse da fauna acompanhante que a gente não tem, mas assim, os outros dados referentes à pesca, a petrechos, as uhum, embarcações, a gente já foi coletado, que é uma continuação do trabalho de Cana Fístula, que ele já descreveu os aspectos econômicos e sociais. Aí a gente vai buscar lá a parte mais técnica, né? A parte mais de pesca. sei, entendi. Caso vocês consigam uma base de dados aí, uma coleta, né, de fauna acompanhante, as técnicas que a gente vai aprender que são muito adequadas para isso, né? É multivariada e tudo, né? Então, um conjunto de coisas que a gente vai discutir aqui no curso seriam bem aplicadas aí, né? Estou querendo ver o que realmente cada um vai fazer para eu dar uma direcionada quando tiver aí falando sobre determinada técnica e tal, né? Tá bom então, Pedro, é isso daí. Vamos nessa. Valeu. É. Qual é o próximo? Pode ser o Alessandro ou pode ser o André, vocês que sabem.
Eu posso começar, né? Deixa eu ligar a câmera aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Ligou a câmera, não quer ligar, né? Tem que abaixar ali e ver aquela câmerazinha. Ah, foi, né? Então, eu sou o André, né? Eu estou fazendo um trabalho a respeito da pescada branca, né? Os comparativos de dados de captura da época do Statpesca com a realidade de hoje. Estou na fase de revisão bibliográfica, estou lendo algum material para fazer um apanhado geral de conhecimento. E aí a gente tem que conversar, porque eu sou seu orientando, né? Orientando o professor Eduardo. Então a gente tem que ir ajustando para prosseguir aí na qualificação. Ok? Isso, tá. Então, o André também tinha previsto isso, porque com a pandemia fica tudo complicado, né? Orientar assim virtualmente é um negócio muito que eu nunca fiz, É um desafio. sabe? Então, a hora a gente, né? Mas enfim. E outra coisa, uma outra parte também do trabalho do André seria um aspecto também de entrevistas, né? Para entender um Isso. pouco da história e características assim de uso, áreas, tal, aspectos socioeconômicos baseado em questionário e um pouco de convivência, né? Porque os antropólogos assim, eles não acreditam muito em questionário, não, viu? Questionário, a pessoa responde meio na lata, assim, tal. Você tem que conviver um pouco e vai perguntando, vai indo, aí você vai extraindo aquele conhecimento. Mas só que você fala isso para a pessoa, né? Fala, olha, eu estou aqui estudante para a graduação, eu queria passar um tempo com vocês aqui, batendo um papo e tal, que aquilo que vocês me disserem vai ser muito útil para eu elaborar aí minha dissertação. E quando eu tiver elaborado meu estudo, eu venho aqui trazer para vocês o que eu fiz, né? Não é assim, ó, ir na comunidade e não contar nada para ninguém, como é que é? Ficar extraindo como se fosse um espião. É falar exatamente o que você está fazendo lá, né? E aos poucos as pessoas vão acostumando contigo e vão te contando umas histórias, né? Isso é o tal da etnografia, para você descrever, né, os procedimentos, o cotidiano, as dificuldades, né? Isso é muito importante e pouca gente faz isso, né? O que é famoso aqui no Pará, uma pessoa famosa que eu conheço pessoalmente, é a Lourdes Furtado, né? Uma antropóloga aí do museu. Ela se notabilizou basicamente por isso, por estudar aí as comunidades de pescadores ribeirinhas. Mas bem mais, né, do rio e tal. No mar, isso é uma coisa ainda meio em aberto, né? As abordagens lá são muito de ONGs, assim, preocupada em preservar as espécies, né? Uma coisa meio, sabe assim, ecologista, né? Não muito preocupados de uma maneira como deveria ser, no meu entender, né? Com as comunidades mesmo, né? Estou mais interessado em que as espécies sejam preservadas, né? Agora, o pescador mesmo não liga muito, mas enfim, isso é só um papo geral e oportunamente a gente vai trocando uma ideia aí, né? Só uma observação final, a gente já tinha conversado sobre isso, que a pesca da branca ela não tem uma frota específica, né? Então, pelo fato de ela ser muito pulverizada, né? A gente vai fazer um comparativo com os dados do Statpesca e as comunidades que forem mais relevantes, tiverem sido mais relevantes para aquela época, a gente vai usar para fazer esse mapeamento aí com entrevistas hoje, né? Para ver a questão da evolução da pescaria no decorrer desses anos. Vamos ver se no ano que vem a gente consegue ir para campo, né? Para fazer as entrevistas, porque com essa pandemia está tudo muito incerto ainda, né? Como é que vai ser? Porque a universidade ela segue um protocolo legal, né? Então, se você, por exemplo, eu vou lá, eu conheço a comunidade tal lá do Abade, lá eu vou para lá conversar com eles e tal, mas aí na hora de apresentar, se isso não tiver de acordo com os preceitos da universidade, cria um problema, né? Então porque tem aí uma coisa oficial, né, da academia se comportar diante da pandemia. Então isso que a gente tem que ficar meio de olho e ver se é possível, né? Ok. Enquanto isso, vamos tocando o barco aí. Sim, sim.
Próximo é... Tá certo. Falou então, André, valeu. Próximo é o... Se ele estiver por aí, Alexandro. Tá por aí, Alessandro? Opa, tô sim. Só um momentinho. Vou ligar a câmera. Estão Certo. conseguindo me ver? Ligou a câmera? Sim, sim. Estão conseguindo me escutar também? Estamos escutando bem, pode... Sim, né? Você vai trabalhar com Eu o tenho quê? problema Quem é aqui teu no meu... orientador? Eu vou trabalhar com aquicultura, mas na área de acoponia, né? Utilizando ali como objeto de estudo o tambaqui e o tomate cereja, em sistema aquapônico. Meu orientador é o professor Fábio Stezelec, Eu sei qual é. Tá. Tá, sabe? É. aham, bacana. Bom, esses são os... Né? Todo mundo, todos os 4 matriculados podem aproveitar essa disciplina de alguma forma, né? Basicamente, o que a gente vai aprender é um conjunto de técnicas, né? Que podem ser aplicadas em diversas áreas do conhecimento, podem ser adaptadas também, né? Mas independente se tem uma aplicação ou não, é uma ferramenta profissional também, né? Você pode usar esse aprendizado aqui dessas técnicas e tal para trabalhar como em consultoria, né? Em avaliação de impacto, em levantamentos, né? Que é muito comum aqui na região por causa dos empreendimentos e tal. Então, um conjunto de técnicas que a gente vai usar não é assim, boa parte das pessoas que domina, né? Mas eu digo para vocês assim, ó, mesmo que não tenha uma aplicação imediata, direta, completamente direta, né? Quem estivesse trabalhando, por exemplo, com comunidades de fitoplâncton, de zooplâncton, de bentos, comunidades de peixe de riacho, comunidades de peixes marinhos, de, sei lá, invertebrados, insetos, comunidade, né? Possivelmente é extrair bem mais utilidade desse curso aqui, né? Mas de qualquer maneira, vocês, assim, eu vou fazer o curso de um nível intermediário para cima, né? Então vou mandar ver, né? E vocês também, então vocês vão estar ocupados aí, né? Pra gente, para valer a pena, né? A hora de vocês e a minha também. Tem também aqui outros alunos, aos poucos eles, só vou apresentar, é o Mauro, é a, cadê o nome dela aqui? Esqueci o nome. É o Leandro e a Liane, né? Eles são alunos aí da graduação, um da engenharia ambiental, que é o Leandro, e os outros são da engenharia de pesca, os outros 2, né? A gente iniciou um trabalho, o Mauro já está há um tempo, o Leandro também há um tempo, a Liane relativamente, mas praticamente há um ano aí que a gente não interage, né? Por causa dessa pandemia e tal. Então é legal eles estejam por aqui, espero que vocês sigam acompanhando também, tá? Eu pus lá no como é que chama aquilo? No grupo do WhatsApp, uns arquivos. Eu não sei se todo mundo teve acesso a esses arquivos. O pessoal aí dos alunos do Lemopa conseguiram ver esses arquivos lá no grupo ou não? Estou tentando entrar agora, professor. No WhatsApp, né? Isso. Tá. Depois eu posso colocar lá, e o seguinte, essa aula de hoje, ela está sendo gravada, né? Então eu vou colocar ela vai estar no YouTube, né, disponível, né? E aí eles podem tirar dúvidas de lá, tá? Deixa eu só trocar aqui. Aí. Aí fica aparecendo quem está aqui e tal. Então essa aula vai ser gravada, depois eu mando o link para vocês. Uma página que foi criada aí no YouTube, né? E
E não tem edição, não tem nada. Grava a tela e o que tiver aqui vai estar lá, tá? Então, beleza. Vamos iniciar. Tem aqui um arquivo PDF que vocês receberam lá no WhatsApp, que é um pouco assim, é como se fosse uma aula inaugural, né? Vamos falar assim algumas coisas rapidamente. Deixa eu só abrir aqui. Eu vou compartilhar minha tela também, que eu ainda não compartilhei. Mas o vídeo está gravando, né? Eu que vou compartilhar a tela agora. Professor, a gente deixa para ver o horário das aulas no final? Não, a gente pode até falar sobre isso, né? Porque são só 4 os matriculados e eu acho por outras experiências aí que quantas horas? De 2 às 7, né? Quer dizer, 5 horas seguido é uma maluquice, né? 2 dias na semana, segunda e quinta, de 2 às 7 no calendário. É segunda e quinta, né? Eu sei que era segunda e quarta. Então tá, segunda e quinta, de 2 às 7. Alguém tem alguma proposta? Eu acho que é segunda e quarta. Não, Não é segunda e quarta? é segunda e quarta mesmo, professor. Tá vendo? Só segunda e quarta, de 2 às 7. Mas olha só, essas aulas EAD, né, essas aulas assim, tá, elas não têm que ser sincrônicas o tempo inteiro, não, né? A recomendação é que pelo menos 50% do tempo seja assim, ao vivo, né? Vocês interagindo comigo, mesmo que seja virtualmente. E outra parte do tempo seja para vocês desenvolverem atividades, né? As atividades que a gente vai fazer aqui, basicamente, é exercício analisando dados. Essas são as atividades, né? Eu vou fazer uma vez, eu vou explicar a base teórica e tal, e vai ser as atividades. Minto. E aí, em seguida, vocês vão ter um tempo aí, eu não vou estar mais online, né? O que está acontecendo? Os alunos têm muitas aulas, às vezes estão matriculados em várias, todas são 5. Você imagina assim, comigo, 10 horas por semana, né? 10 horas por semana. Aí, quantos bytes vai nisso aí? E o pacote de dados das pessoas tem acabado. Então tá tendo esse problema aí, e eu queria ver com vocês, porque assim, 5 horas seguidas, eu aqui falando e vocês fazendo, ninguém aguenta, né? Então a gente pode fazer da seguinte maneira, a gente mantém aí na segunda e quarta, né? Nas primeiras 2 horas, 2 horas e meia, a gente discute, apresenta teoria, apresenta sugestão de análise, analisa aqui com vocês, e essas outras 2 horas, 2 horas e meia que tiverem ainda, vocês podem aproveitar para fazer os exercícios, as atividades, né? Porque é humanamente impossível ficar 5 horas online, é caro, o pacote de dados explode, né? E também ninguém aguenta. Essa é uma sugestão. Vocês têm alguma outra? Professor, eu concordo com o senhor. Eu acho que 5 horas direto assim é bem complicado. Mas assim, a gente podia reservar esse horário do final da aula, como o senhor falou, para dar continuidade nas atividades que você vai passar. Do jeito que o senhor levou a disciplina de estatística, que eu achei bem bacana mesmo. Sim, mas assim, lá eram 3 horas só, né? 3 horas era tranquilo. 1 hora e meia de aula, dava um intervalo, aí deixava vocês fazendo uma coisa e tal. Aqui são 5, né? É bem mais, né? Então, na real, eu vou assim, aqui com vocês, eu vou ficar 2 horas, 2 horas e meia, certo?
E o outro período são atividades que eu não vou estar online, né? E vocês aproveitam aquele período. Não precisa ser naquela hora, não, tá? Porque aí é uma coisa, tem que, né? Essa é a vantagem também da internet, certo? Mas assim, toda aula vai ter uma atividade. Essas atividades vocês vão mandar para mim depois pelo WhatsApp, que eu acho mais fácil do que pelo e-mail, tá? Pode ser assim, então? Por mim, tranquilo, professor. Tá, aí a Hanna também disse que sim, Léo também. Deixa eu te falar, os dias, vocês estão de acordo também? Tem alguma proposta de mudança de dia? Que oficialmente fica lá, segunda e quarta. Mas não precisa ser segunda e quarta aqui, a gente faz nosso horário, né? Pode ser de manhã também, se alguém achar melhor, ou se o grupo todo achar melhor, né? Ou você... Professor, a gente está tentando essa semana e na próxima semana, e geralmente as aulas pela manhã, elas vão até meio-dia. Então, assim, pudesse ter uma tolerânciazinha, assim, uns 15 minutos, meia hora para iniciar a tarde, porque às vezes fica um pouco corrido, sabe? Não, então tá. Então a gente pode fazer assim, ó, a gente pode iniciar às 3 horas, o que vocês acham? Acho bom, acho que é de 3 às 5, né? Isso, de 3 às 5 eu tô aqui, mas aí o resto do horário são as atividades que eu vou passar, né? Mas se os meninos concordarem, para mim fica legal. Sim, eu acredito que daqui só eu e a Hanna estamos fazendo a disciplina do professor Israel, de ordenamento pesqueiro. Aí ela falou que realmente vai ter esse horário pela manhã, então seria bem interessante assim a gente ter esse digamos, folga, né? Esse intervalo. Tá, um tempinho, né, para respirar aí. Certo, então tá. Então a partir da quarta-feira a gente começa aí às 15 horas, né? Então eu mando o link sempre para vocês aqui, uns 10 minutos antes, né? E aí a gente vai interagindo, né? Certo? Então tá. Então beleza. Qualquer coisa, pessoal, aqui não tem tempo ruim não, viu? Vocês podem interromper, né? Eu tô achando assim que vocês estão perguntando pouco, pouca dúvida, e pode ser qualquer uma, sobre qualquer coisa, sobre né, o andamento também, e outras questões que vocês viram na literatura, por acaso, né? Eu vou passar também, vou fazer uma seleção aqui de alguns artigos. Eu não vou cobrar essa leitura, não, mas assim, é um conjunto de artigos que eu acho muito importante para quem quiser ter um domínio um pouco maior desse conteúdo, né? E aí também a gente pode discutir esses artigos, se alguém lê, né? E trouxer aqui uma dúvida e tal, a gente pode discutir abertamente ele, etc. Tá? Então é isso, fiquem à vontade, não tem tempo ruim, qualquer dúvida chama, né? Pode interromper, não tem problema, né? De repente vale a pena mandar até é o time de interromper, né? Se eu tô no meio do negócio mostrando um troço disso aqui, manda um alô pelo chat, eu vou ver, em seguida eu termino e tal, e aí eu chamo a pessoa, tá? Eu tenho uma questão, professor. Então manda. A gente fez a disciplina de... Nós 4 que estamos matriculados aqui, acredito que a gente fez a outra disciplina de estatística aplicada à ecologia aquática, né? E aí a gente teve a correção no caso da última atividade. E aí eu fiquei muito curiosa. Se tiver um tempo extra que o senhor pudesse dar uma olhada, eu não sei se os meninos gostariam de ver também, mas eu ficaria muito contente de ver a correção. Só da última. Não, pode ser. Né? E aí a última não teve aula depois, então não teve. Verdade. Tá, a gente pode fazer isso então. Você me lembra qual era? Que eu não me lembro exatamente qual era. Sobre o que era? No WhatsApp, o senhor passou 3 questões. Cada questão era ABCD. Aí eu posso lhe mandar a atividade no WhatsApp para o senhor dar uma olhada. Eu tenho tudo aqui registrado, é porque eu não me lembrava mais qual era a questão em si. Mas a gente faz uma resolução dela.
A gente pode fazer o seguinte, a gente pode... Não, a gente pode fazer até agora, porque a gente faz até agora. Se vocês estiverem de acordo, a gente faz agora. Deixa eu Porque achar ela. funciona como revisão também, né, das atividades. Aham, deixa eu achar ela aqui. Você tem alguma dúvida com relação a o que é certo, o que é errado, a discussão, é isso? É sobre tudo, porque eu não sei se foi a que eu errei, o que eu acertei, né? E a gente funciona. E aí também, eu pelo menos, não sei os meninos, mas estou precisando de uma revisãozinha do que a gente viu, porque a Aham. disciplina tá disciplina. Eu fiquei muito curiosa para saber como foi. Tá, eu tô com todas elas aqui. Foi o exercício 7 por acaso? Espera aí que eu vou conferir aqui na minha pasta, rapidinho. Tá. Foi o 7, sim, professor, porque foi um exercício de revisão. Uhum, Eu colocou como revisão de toda a matéria. certo. Então vamos ver aqui. Vamos abrir o teu. Ai, Mas eu não vou ver, não vai aparecer o que fez, não, só para eu me lembrar. não tem problema. Tem Eu fiquei problema muito não? curiosa, né? Ah, Como então ficou o tá. resultado. Pronto, vamos lá. Deixa ele estar abrindo aqui. Esse computador está muito lento. A memória dele tá indo pro pau. Próxima aula, ver se o computador. Um momentinho que tá abrindo o arquivo, tá? Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Tá, Sim, professor. tá. Pronto. Então, questão 1. Vamos ver aqui, ó. Vamos olhar a questão, dar uma revisada nela e aí vamos falar sobre ela, né? Aí cada um sabe o que escreveu, então beleza. Não me lembro. Então tá. Aqui os dados abaixo representam o número de ninhos de tartaruga numa praia do Xingu em em diferentes estações de desova a cada ano, né? Então, 1990 tem aqui a R, que é a altura máxima do rio, até um ponto fixo da praia, temperatura da água média, né? E o número de tartarugas. Então isso aqui era uma partição de variâncias, né? Utilizando, eu até falei, ó, utilizando o protocolo de partição de variância, calcula as 4 frações, sendo que foram utilizadas 2 variáveis para explicar o número de ninhos de tartaruga, né? Então foi feita aqui uma série de coisas, né? Testaram quem é significativo ou não. Todas as frações dá para testar. Todas as frações dá para testar. O que testou aqui, por exemplo, ó. Então, o que se esperava? O que se esperava daqui, né? Dessa questão? Então, fazer correlação, né? Todas com todas. Então, fazer passo 1, passo 2, 3 e 4, né?
onde iria, então, passo 1, anotava que o R é o quadrado de cada uma, né? Essas relações aqui é possível testar a significância delas, certo? Usando o teste que está aqui, o teste de significância, né? Isso pode ser feito pelo PEST e tal. Então, aqui, ó, NTTA, NTAR, TAAR. Aqui você fez as correlações TA com AR. Ó. Tem significância sim, ó, porque ele está abaixo de 0,05. Viu, Rihanna? Sim, estou ouvindo. Você está vendo aqui, ó? Então, para ser significativo a nível de 95%, esse valor aqui tem que ser igual ou menor que 0,05. E ele é. Então, teve relação significativa aqui, né? Não lembro o que passou na minha cabeça. Né? De repente você olhou aqui e vacilou, achou que era 30, sei lá. Né? Às vezes a gente está olhando para uma coisa e não vê. Foi feito aqui teste de normalidade, né? Normalidade dos resíduos. Então, os resíduos têm uma distribuição normal, beleza. O AR tem. Agora, esse aqui também tem, tá vendo? Ó, eu rejeito a hipótese nula, eu aceito a hipótese nula, né? 0,07, aceito. Então, eles têm uma distribuição normal, esse resíduo. Então, não tem tantos problemas assim, né? Uma coisa que eu solicitei aqui também, ó, qual das variáveis é mais importante para explicar o número de tartarugas? Qual delas, né? Aí, a altura máxima do rio, né? Que ela é mais importante do que a outra. E na realidade é isso mesmo, 40,22, ó, que é o C, né? Então, perfeito, tá certinho isso daqui. Um pequeno detalhe que é o seguinte: uma coisa é você testar a significância, vê se vocês percebem aqui, ó, da variável da correlação direta, ó. Aqui é correlação direta. Mas o que vai nos interessar mesmo, ó, tá vendo aqui, ó, aqui é correlação direta, né? O que vai nos interessar mesmo é a correlação parcial, né? Então deveria ser acrescentado aqui também o resíduo de uma com uma variável e o outro resíduo com a outra variável. Então, acrescentar mais duas aqui, ó, que é justamente se o A e o B são significativos, né? Porque o A é uma correlação parcial e o C também. Então, é saber se esse 0,2398 é significativo. Você só testou esses valores aqui, tá vendo? O fato de testar esses valores não quer dizer que as frações de variância são significativas. E dessas frações, quem que você pode testar? Você pode testar só o A e o C. As outras duas frações não têm como ser testadas. Porque elas não vêm de uma distribuição, né? Elas vêm de uma diferença de dois índices, né? Então, ela não tem uma distribuição. Então, eu não tenho, tecnicamente, como testar a fração B. Agora, eu tenho como testar a A e como testar a C. Entenderam? Sim, professor. Do mesmo jeito, olha só. Como é que você fez essa relação aqui, ó? Quem que você usou? Cadê? Ó. Tá na tabela. Né? Você usou o resíduo e TA, não é isso? Usou o resíduo e TA. Então, usando esse resíduo com TA, você faz o teste de novo, como você fez da outra vez, né? Certo? É uma forma de testar o A e o C, tá? Então, cadê o A, B, o C e o D? Aí vamos ver o que você falou na discussão geral. De acordo com os dados, as análises de correlação e regressão, é possível observar que de tartaruga
influenciado pela temperatura da água, e pela altura máxima. Há uma correlação positiva entre NT e AR, uma correlação negativa em tá. Característica do ambiente desova, isso é essencial para o ciclo da tartaruga, fatores ambientais como temperatura, umidade, granometria, não determinar. Aí você fez um texto, né? Costumo próximo ao rio, tal. Ótimo, botou um texto, certo. Mas quando você põe esse texto assim, ó, essas coisas que você está falando aqui, se você propõe a colocar esse texto e você coloca aqui coisas que acontecem e tal, você tem que aí você bota uma referência, né? Certo? Eu acho que eu botei no final da questão, professor. Tá aí, ó. Botou? Esse quadro laranja. Ah, maravilha, show. Tá, verdade. Efeitos alimentar na reprodução de tartarugas. Então tá. Água doce, escolher áreas mais frias e de maiores altitudes. Podem ser mais robustos os dados incluindo a sazonalidade e profundidade do ninho. Não. É isso daí, então ficou bem bacaninha. Fez uma discussão, né? Foi na literatura, viu um pouquinho das coisas que influenciam. E beleza, é isso. O único detalhe aqui que eu colocaria com relação ao apresentar, está perfeita a questão, né? E só para completar, um teste da correlação parcial, né? Que aí eu testo A e eu testo C, certo? Certo, professor, obrigada. Então vamos lá, a próxima. Tem 2 áudios. Vamos ver aqui a questão. Em um estudo sobre o estado de preservação do caranguejo na costa do Pará, foi realizado um programa de monitoramento e abundância desse crustáceo em 2 localidades salgadas, a saber, área A, na bacia de Macapá, e área B, Guatipuru. Abaixo apresentados os valores do número de indivíduos de adultos encontrado na variedade de 100 metros quadrados. Tá. Então, calcule média, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, erro padrão, média, tá. Isso é a estatística descritiva, né? Isso aí, cadê aqui, ó? Tem um momento em que você faz isso, não sei. Descritiva, aí tem... Usa automaticamente. Pronto. Número de caranguejo, erro padrão, tal. Aí tem aqui, né, o box plot, a distribuição de frequência de uma e da outra, né? O Shapiro-Wilks, uma é normal, outra não é, né? Dados não pareados, heterocedásticos, beleza. De acordo com o teste T, há diferença significativa, justamente. Aí, se eu falasse assim, ó, vamos supor que eu pego só as primeiras, né? Dado pareado não é pareado. Dados pareados com distribuição normal e homocedástico. Esses dados não... É justificativa aí na resposta. O teste... Não sei, O teste é utilizado lembro. ainda se o teste T para ambos dados pareados independentes. Não, então olha só, se ele é independente, ele não pode ser pareado, né? Eles são independentes entre si. Faz uma amostra numa localidade e faz uma amostra na outra localidade. Então eles são independentes, as amostragens são independentes. Acho que eu fiz alguma confusão com a quantidade de amostras para cada lugar. Não sei. Não, o pareado significa assim, ó, quando eu uso o mesmo indivíduo para comparar uma situação diferente da outra. Quando ele depende, é o mesmo indivíduo, aquele indivíduo ali, eu estou vendo se ele cresceu ou não de acordo com a dieta. Se eu estou olhando se uma rede tem diferença da outra num barco, é o mesmo barco. Só que eu estou olhando a rede de um lado e a rede do outro. Isso que é pareado. Se eu estou fazendo comparação de método, é a mesma amostra. Aquela amostra ali, ora eu vou medir ela por um método, ora eu vou medir por outro. Eu vou comparar se tem diferenças entre metodologias. Tudo isso que eu dei de exemplo é pareado. Ou seja, ele depende do indivíduo em si, não é independente. Então foi isso.
O motivo geral dessa questão era dizer o seguinte, olha, quando eu tenho uma amostra grande, né, como essa daqui, eu vou lá, faço uma amostra bem grande, o que acontece? Eu percebi que existe diferença significativa. Agora, se por um acaso eu fizer uma amostra pequena, mas eu só posso fazer 5. Não, beleza, aí o que você chegar à conclusão? Que eles eram iguais, certo? Eu ia perguntar, que eu não lembro. Era para considerar só os 5 primeiros. Aí eu deveria ter usado o quê na letra E? Porque a letra E é para... Suponha a seguinte situação: foram realizadas apenas 5 primeiras amostragens, em amarelo, em cada localidade. Qual seria sua resposta para a questão anterior, utilizando agora apenas 5 amostras dessa localidade? Então você ia fazer exatamente a mesma coisa. Tudo que você fez aqui. Você ia olhar, ó, eu tenho 5 amostras, beleza. Meu N é 5 aqui, é 5 aqui. Então eu só tive 5 amostras em Quatipuru e 5 amostras no outro lugar lá. Aí eu quero saber se existe diferença entre as médias de abundância de um lugar para o outro. Não é comparar a média? Então ia ser teste T, né? Qual é outra coisa? Aí faz os testes de homocedacidade, provavelmente vai dar, que é possível fazer. E aí quando você fizer isso aqui, possivelmente dá homocedástica. Aí você faz o teste. Quando você fizer um teste T só usando as 5 primeiras amostras, vai aparecer que a abundância de A é igual à abundância de B. E quando então eu fiz a coisa certa, pronto. Né? Então quando eu pego assim, ó, todas as amostras, aí sim eu estou realmente aumentando o meu esforço amostral. É só para dizer o seguinte: o esforço amostral é fundamental. Porque se eu fizer um esforço pequeno, eu posso chegar a uma conclusão contrária, né? Devido às variabilidades. Era esse o intuito do exercício, né? E agora, sim, eu não vou ler tudo, não vou relembrar tudo que você escreveu aqui, mas essa era a intenção, né? Era testar e... Era o mesmo teste T, a mesma coisa, só que um dá significativo, o outro não dá. Tudo bem? Entendi, professor. Obrigada. Essa era a intenção. Mostrar que se eu pegar um número pequeno de amostras, eu posso chegar a uma conclusão errônea. Função da variabilidade dos dados. Por isso que eu tenho que fazer o piloto, estimar a variabilidade, para propor um tamanho amostral, né? Essa coisa eu só fiz 5 porque é o que dava para fazer. Isso não tem validade científica, certo? Porque eu fiz uma demonstração prática aqui, ó, né? Pode acontecer, né? Bem, então tá. Terceira. Qual foi a terceira questão? Vejamos. Tá, análise de variância, né? Tabela abaixo, apresentados os resultados dos experimentos sobre densidade de caranguejo no Mangue do Pará. Aí tem algumas cidades aqui, né? Aí... Cadê o Levene? Tá embaixo da tabela. Homocedástico, beleza, todo mundo normal. Aí não tem nenhum problema, né? Faz uma análise de variância, né? E o que ela acontece com ela? Teste de Tukey, né? Teste de Tukey revela que todas são significativamente diferentes uma das outras, né? Todo mundo é diferente de todo mundo. Isso que é a conclusão aqui, né? Que existe sim um gradiente de abundância, de Vigia até Quatipuru, né? À medida que eu vou andando na praia, Quatipuru vai tendo aí um aumento na abundância. É isso. Essa aqui eu acho que não teve nenhuma dúvida não, né? Não que eu lembro agora. Mas tá dando para refrescar a memória, professor, está sendo muito importante. Essa aqui foi uma análise de variâncias clássica, simples, né? Você faz lá
se ela é normal, se é homocedástica, aplica o teste de contraste, que é o Shapiro-Wilks, e aí verifica, né, se é significativo ou não e tal, e faz o gráfico, beleza, é isso. Ele fez os dois, né, para mostrar o box plot, né? Então, mesmo com alguma variabilidade interna, existe realmente assim, uma bunda, em média, né, vai aumentando significativamente de Vigia para Marapani, para São João da Ponta e para Coatipuru. Era isso aí. Tudo bem? Resolvido ou não? Sim, professor, muito obrigada. Tá, então beleza. Realmente faltou isso, né? Faltou uma discussão sobre isso, né? Mas tudo bem. Então tá. Vamos lá, aula inaugural. Aqui tem um objetivo geral da disciplina, né? Aí eu defino o conteúdo. Depois vocês leem isso com calma. Vou ficar lendo PowerPoint aqui, esses PDT. Mas uma coisa que eu queria mostrar, falar de maneira geral, que é o seguinte. É uma disciplina que é Introdução à Análise de Dado Ecológico, né? Análise quantitativa de dados ecológicos, né? E o que são dados ecológicos, né? Pelo jargão, dado ecológico, a gente vai ver lá, é uma tabela de dados onde eu tenho várias amostras e várias espécies, ou várias amostras e várias variáveis, né? Eu estou querendo entender as relações entre os organismos. Então, por exemplo, o trabalho que vocês estão fazendo, basicamente, vocês não estão trabalhando com ecologia de comunidades, né? Então, a Hanna está trabalhando com ecologia e dinâmica de população, quer dizer, é uma população, né? Mas isso não quer dizer que não possa haver formas de multivariadas, né? Para entender as relações lá com a população dela. Eu acredito que o Alessandro, que vai trabalhar aí com um experimento, né? Vai ver performance de crescimento, né? Isso no tambaqui, usando aí acho que tomatinho, né? Não sei, eu acho que é isso, né? Uma coisa bem experimental, né? Diretamente assim não tem tanta aplicação para o trabalho dele. Para o André deve ter muita aplicação, porque ele essencialmente o problema dele é multivariado, porque ele vai ter lá várias comunidades, vários indivíduos que ele vai entrevistar, várias variáveis, isso é multivariado, né? Então isso é possível ser tratado também daqui. Então, essencialmente, ecologia numérica ou análise de dados ecológicos, né? Ela é um conjunto de técnicas, né? Um conjunto de técnicas e abordagens, né? Que aí tem uma história, né? Tem uma história. No começo, a ecologia quantitativa, ela utilizava muito os conhecimentos aí da estatística clássica, né? Ou da matemática, etc., né? E aí não muito antigamente, mas relativamente recentemente, né? Dos anos 60, talvez mais ainda, começou a haver aí um processo de dedicação maior a questões ecológicas, né? E com isso foram surgindo técnicas, né? Um pioneiro mesmo, famoso, muito saudado aí pelas pessoas, é o professor Sokal, né? Que ele foi aí, ele foi um dos caras que orientou aí o Legendre, né? E o professor Sokal, se eu não me engano, ele era químico ou matemático, uma coisa assim. E ele desenvolveu aí boa parte da matemática de cluster, né? Os princípios da ecologia numérica para taxonomia, né? Então, esses nomes, assim, a partir deles vão... Outro nome importante, a gente vai ver aqui nesse curso, é o Ter Braak, que é um holandês, né? Esse artigo dele aqui, ó, esse artigo dele aí revolucionou, né? Ele foi publicado na Ecology em 86, ó.
Ele praticamente revolucionou a forma de analisar dado, né? Então, um artigo que eu passei para vocês aqui agora, que saiu na Science, né? É um desdobramento de análise e tal, e abordagens propostas inicialmente pelo Ter Braak, né? Foi o cara que primeiramente se aprofundou aí nessas relações canônicas. Então, a gente vai falar bastante disso. E esse artigo é importantíssimo, né, do Ter Braak. Outro artigo importante, um nome muito importante também, é do Pierre Legendre, né? Professor Pierre Legendre, da Universidade de Montreal. Esse artigo dele foi de 92. É um outro artigo, também um dos mais citados assim, em ecologia, na Ecology também, né? Legendre, Boccari e Drapeau, aonde ele propõe a partição de variância multivariada e faz um protocolo, né? Foi a partir daqui, 92. Então, olha só, antes disso não se falava quase em autocorrelação espacial, em processos controladores das comunidades, né? Por que as comunidades são daquele jeito, se elas são estáveis ou não? Isso é a base teórica para conservação, né? Para você entender se corre risco de extinção ou não, quais são os fatores que controlam a biodiversidade, né? A base teórica disso é bem recente, né? Você imagina anos 90, então, sei lá, anos 90 tem 30 anos, né? Se a gente for ver, mas 30 anos não quer dizer nada, né? Em função das coisas que a gente vai ver aqui, que desde o século passado, algumas técnicas que a gente vai aprender aqui foi feita desde o século passado. Então é importante citar aí esses artigos, né? Que eles chamam de seminais, né? Artigos que mudaram o rumo, né? Esse que vale a pena ler, tá? Vale a pena ler, quem tiver... já tem a citação aqui, é só olhar, baixar, né? Eles talvez sejam meio ásperos, assim, para você ler de cara, se você não entende ainda da análise, né? Mas pelo menos a base teórica, a motivação, a introdução desses artigos é legal ler, né? E eles também têm outras referências, né? Porque, assim, como eu já tinha dito no começo, ecologia numérica ou análise de dado ecológico, um estatístico clássico não faz. Ele não faz. Ele faz lá as análises de variância, ele faz a estatística clássica, faz modelo, ok. Mas a ecologia quantitativa mesmo, um estatístico não faz. Quem faz é um ecólogo. Ou uma pessoa que tenha noção teórica e prática de ecologia quantitativa, né? Por isso que eu digo que isso aqui é uma fonte de atividade profissional, poucas pessoas fazem. Não tem um livro em português assim completo, né, sobre isso, tá? É relativamente recente. Então, eu acho importante essa primeira fala, né, trazer para vocês essas pessoas, né? Todos eles têm sites com artigos, com software disponíveis, né? Então, se vocês clicarem em caso Ter Braak Ecology ou caso Ter Braak CCA, vai aparecer o site dele com artigos e tal. Ele ainda é vivo. O professor Sokal não, já é falecido, né? O Legendre tem um site muito ativo, com muito software que ele deixa lá disponível, tanto em R quanto... Antigamente era Fortran executável, né? Tá lá disponível também, a gente vai usar alguns deles aqui, né? E é muito produtivo, né? Professor Legendre publica uma base de 15 a 20 artigos por ano, há mais de 30 anos, né? Então ele é um marco, né, na ecologia numérica. Eu sempre visito a página dele para ver se tem novidade lá, tá? Esse aqui é uma coisa que a gente vai ver, né, que é muito famoso também, esse artigo dele, do Nathan Mantel, é um médico.
ele era um médico interessado aí na detecção aí de doenças, né? Se elas tinham um efeito regional, não, como é que ele testava o efeito de contaminação. Então ele propôs aí uma metodologia assim, ó, muito simples, mas que ninguém tinha proposto, né? Aí, a partir daí, os matemáticos e estatísticos começaram a usar a metodologia dele. Mas ele não é matemático, ele é médico, era, né? Era médico. E ele estudou estatística, matemática por conta dele, né? Para resolver o problema dele lá. Mas a formação dele não era formalmente formado em matemática e estatística. Ele era um autodidata em matemática e estatística, né? Então é importante, Mantel, teste de Mantel é usado hoje em genética, é usado em ciências sociais, usado numa série de outras áreas, né? E aí vamos falar um pouquinho de alguns brasileiros. Esse daqui é Tiago Fernando Lopes Rangel, da Federal de Goiás, né? A Federal de Goiás é um reduto de gente de altíssimo nível que está lá, né? E é referência internacional. E eles trabalham muito com Cerrado, com Pantanal, né? Com ambiente mais de água doce, não é marinho. E ecologia evolutiva também é de alto nível, altíssimo nível, né? É gente de ponta, né? E o Tiago Rangel, o jovem pesquisador também, muito competente, tem um site, né? Onde vários conteúdos que a gente vai falar aqui, ele tem aulas sobre isso, né? Algumas mais avançadas, outras mais simples, e nem todos os conteúdos que a gente vai falar aqui. Então a gente vai dar uma visitada também no site dele oportunamente, tá? Mas esses nomes que eu estou falando, ó, esse aqui é brasileiro, muito produtivo, está vivo, né? Tem um site, tem curso de estatística, de bioestatística, direto, um monte de coisa. Professor Legendre também está vivo, tem um site, você tem que visitar. Terbrac, que fez um software chamado Canoco, análise canônica de correspondência, Canonical Correspondence Analysis, Canoco. Né? Bom, esse aqui já está falecido, professor Mantel, esse aqui, brasileiros, né? Tiago Rangel. Isso daí eu fiz assim. Hoje em dia tem muito outros, né? Jovens talentos aí que estão produzindo, publicando, né? Esse artigo da Science que eu mandei para vocês aí, que tá sobre raridade de espécies, talvez seja um artigo meio denso para ler, mas vale a pena tentar e no momento certo ele vai ser útil. Tá. Outro brasileiro também muito importante, que é o Valério Pilar, da Federal do Rio Grande do Sul. Ele também é uma pessoa, assim, uma liderança. Boa parte desse pessoal de Goiás foi formado lá com ele em Porto Alegre, né? Ele é um pouco mais velho, está vivo, tem um site também muito produtivo. E ele é um botânico, né? Ele trabalha com ecologia vegetal, né? Mas é um sujeito também de altíssimo nível, né? Brasileiro. Muito produtivo, tem um software que os alunos dele usam, está disponível, tal. Esse daqui também pode dizer que é o principal ecólogo quantitativo do Brasil, né? A pessoa mais importante que tem, a pessoa muito conhecida internacionalmente, José Alexandre Felizola Diniz Filho, né? Tem uma produção absurda e forma muita gente, publica muito, né? E esse daqui eu conheço mais de perto, eu tenho até um artigo com ele. Pedro Pérez Neto está na Universidade de Montreal e quando saiu do Brasil não voltou mais, né? Foi fazer o doutorado fora e por lá ficou, foi contratado e tal, e vem fazendo coisas assim metodológicas e teóricas, né? De alto nível também, né? Pedro Pérez. Bom, esses são só alguns, né? Alguns assim que no mundo da ecologia, todo mundo conhece essas pessoas aí. Se você vai num congresso de ecologia, né, essas figuras aí são sempre homenageadas, sempre dão palestra, né? Isso é só uma pequena
E são formadores também de outros pesquisadores, né? Então, o Thiago Rangel é um exemplo, ele foi formado pelo Alexandre, né? Que ele chama de Diniz Filho, né? Foi orientador do Thiago, né? O Thiago agora fez aí, estava muito na mídia e tal, ele é biólogo, né? Ele é um biólogo de formação, mas com uma profunda e sólida base em matemática e estatística mesmo avançada. Então, esse modelo de Covid, um dos mais apurados que teve no Brasil todo aí, foi lá de Goiás, né? Ele fez um modelo de previsão, etc., que ajudou muito o governo local lá a fazer as medidas que tomou, né? Então, graças a esses modelos que o Thiago fez, e aí foi para a mídia, os caras começaram a falar mal dele, né? É uma coisa impressionante isso. Porque aí pegaram o currículo dele e aí viram que ele estudou ecologia de formiga, né? Uma coisa assim. Aí falou, o que um biólogo que estudou umas formigas entende de vírus, né? Sabe, assim, o pessoal do comércio, né? Que querendo que abrisse tudo, que não tivesse mais confinamento, lockdown, aquelas coisas, né? Lockout. E aí foram para cima, né? Esses gente, como é que eu vou dizer assim, gente ignorante, né? Gente violenta, né? Que parece que esse tipo de perfil anda circulando por aí, né? Nas redes sociais, nos governos, né? E imagina, aí tentaram desqualificar e tudo, né? Mas aí começou a dar certo as previsões dele e aí ele falou o seguinte, isso aqui não é bola de cristal nem nada, né? Religião, não é nada. Isso aqui é ciência, né? Isso aqui é ciência, ciência séria, tá? Então, só para dar um alô. Enfim, eu acho legal mostrar essas pessoas, né? E esse material vocês têm. Isso daí você pode pegar o nome dessas pessoas, tá? Foi assim que eu fui aprendendo também, que muitas das coisas que eu fui aprendendo, eu fui aprendendo sozinho, né? E lendo os artigos e tal, né? E aí essas pessoas publicam muito, então eu vou lá no Google, né? Ver o que eles já publicaram, mais recente, vou na página deles. São pessoas que eu sigo assim regularmente. E, claro, as referências que eles vão levantando, porque eles são especialistas, né, em ecologia quantitativa. Eu gosto de ecologia quantitativa, mas eu também sou oceanógrafo, pesqueiro, né? Então eu fico transitando aí entre algumas áreas aí que me interessam, né? Então, enfim, tá aí o nome, tá aí a filiação, e aí vocês podem pesquisar essas pessoas no Google e depois eu vou mandar alguns links, né, aqui para vocês verem e tal, à medida que a gente for avançando aí no curso, tá? Beleza. Então, vamos lá para... Cadê? Vamos lá? Tá muito lento, né? Putz. Ó, travou. Vocês estão me escutando? Sim, professor. Tá, meu computador deu uma travada. Pronto, foi. Então, ecologia numérica ou análise de dados ecológicos, né? Normalmente, quando eu dou esse curso, eu faço uma revisão de correlação e regressão linear, né? Para ensinar lá o princípio da partição de variância, que a gente vai usar ela bastante aqui agora. Como vocês todos fizeram estatística comigo, a gente já viu essa partição de variância, então essa revisão de regressão e correlação a gente não vai precisar fazer, né? A gente vai passar direto
e vamos para a ecologia em si. Aqui eu tenho um programa tentativa, né? Onde a gente vai falar um pouquinho dos tipos de matrizes, matrizes especiais em ecologia, algumas operações. Eu costumo dar álgebra de matrizes, mas não vai ser o caso. Eu não vou falar de álgebra de matriz aqui, tá? A gente vai partir mais direto aqui para já medidas de semelhança, né? Vamos falar dos métodos de classificação, ordenação e algumas ordenações condicionadas, né? Que é o tal do canoco. Vamos ver se a gente chega até lá, né? E algumas ordenações canônicas especiais, como a partição de variância multivariada, análise de coordenada pelo vizinho mais próximo, e são coisas mais atuais, bem aplicadas, né? Então, vamos tentar cumprir esse programa aí. Claro que o que a gente vai ter é uma introdução, né? Isso aí, o grau de aprofundamento, isso aí vai depender de cada um se dedicar posteriormente, né? E oportunamente a gente vai tentar aí fazer um curso ainda mais avançado. Então, as estratégias gerais de análise de dado ecológico é uma primeira fase que eu faço uma análise exploratória, né? E só onde aqui eu não tenho teste de hipótese nenhum. Eu não faço teste de hipótese, eu não tenho estatística inferencial aqui. Aqui eu só gero, né? Posteriormente, que a gente faz uma análise confirmatória e tal, né? Então, as principais técnicas, a gente já falou, né? Correlação, regressão, elas podem ser univariadas ou multivariadas, né? E o que a gente vai focar mesmo, né? São nesses dois grandes conjuntos de técnicas, que eles têm muitas variações, né? Então, a análise de classificação é um conjunto de técnicas, né? E vocês vão ver que isso tem desdobramentos, né? A gente pode usar isso de várias formas, né? Tem muitas aplicações. E a análise de ordenação também, né? A gente vai ver aí as várias possibilidades que tem, né? Eu já falei isso uma vez, né? Então a gente tem diferentes variáveis, eu tenho que ter clareza de qual é a variável que eu estou trabalhando. Ela pode ser nominal, contínua, ordinal, categórica, né? Binária, certo? Porque para cada tipo de dado tem uma especificidade aí nas técnicas. Então, a classificação, a gente vai, então, a primeira parte do nosso curso é classificação, teoria, prática e aplicações, né? Que é o famoso aí cluster análise, né? Acho que todo mundo já viu um gráfico desse tipo aqui, né? Que é um dendrograma, né? Onde aparece aqui as entidades vão sendo unidas, né? E aparece aqui estruturas maiores, que a gente chama de grupos, né? Ó, isso aqui posso considerar um grupo, toda essa parte aqui do gráfico pode ser um grupo, e todos esses elementos aqui pertencem a esse grupo, né? Aqui tem uma outra parte, pode ter 2 grupos, pode ter 1, pode ter 3. Então, se eu for olhar, ele tem uma maneira hierárquica, né? No primeiro momento, eu tenho 2 grandes grupos. Esse grande grupo aqui eu posso dividir ele em 2 ou 3 e assim por diante, né? Isso é um dendrograma. Então, classificar, aqui vale a pena citar aqui, agrupar, e agrupar é reconhecer quais objetos são suficientemente similares para reuni-los em um mesmo grupo, né? E agrupar objetos em categorias coletivas é um pré-requisito para lhes dar um nome, né? É inerente à mente humana. A gente não consegue entender relações mais complexas e tal se a gente não classifica elas, né? A gente classifica o tempo inteiro. Então, classificar é uma forma que a mente humana trabalha, né? É necessário, a gente precisa classificar, né? Reunir objetos em locais semelhantes, né? Então,
A gente faz isso com as pessoas, né? Tem aquelas pessoas que são chatas, né? Tem aquelas pessoas que são legais. O que significa ser legal? É um monte de variável lá que cada um tem o seu, né? Então a gente está classificando assim as coisas o tempo inteiro, né? Os animais, as plantas, os lugares, os rios, os lugares que a gente vai, as coisas que a gente come, né? A gente classifica. Eu gosto de comida italiana. Aí o que é? Tem um monte de coisas lá, né? Que eu faço um grupo, né? Aí quando eu falo comida italiana, eu não preciso falar uma por uma, né? Eu já tenho uma ideia do que tem lá, certo? Isso é um exemplo muito simplório, mas é para identificar, para reforçar com vocês essa importância de gerar grupos, né? Só que a gente gera grupos, cada um à sua maneira, né? Em função daquilo que gosta, que não gosta, do seu histórico, da sua formação, né? Sei lá, dos seus costumes, da sua ética, etc., né? O que a gente vai aprender é uma forma objetiva de classificar, né? Quantitativa, matemática, onde eu vou classificar não por aquilo que eu acho, né? Eu vou classificar em função daquilo que os dados, né, me revelam, né? Então, uma classificação objetiva. E por isso eu tenho que descrever detalhadamente todos os métodos que eu estou usando, que qualquer pessoa pode pegar a mesma base de dados e chegar na mesma classificação, né? Se eu classificar uma coisa dizendo porque que eu acho que é isso, né? Olha, é assim. Isso não tem como demonstrar, né? Uma outra pessoa, é a tal da repetibilidade da ciência. Uma outra pessoa tem que ser capaz de chegar naquela mesma classificação. Por isso você tem que descrever detalhadamente todas as metodologias que você usou para classificar, né? Então, para ocupar objetivamente, a gente tem uma série de métodos, né? Mas basicamente a gente vai ver dois deles, né? Os métodos de classificação hierárquicos, aglomerativos, são os métodos SAM. Em inglês é Sequential Hierarchical Agglomerative Methods, tá? Esses métodos hierárquicos aglomerativos geram dendrogramas. E tem um outro conjunto de técnicas também que classificam, só que não é hierárquica, né? É uma partição única, que são os métodos de caminhos, tá? E a gente vai ver depois claramente um por um. Esse terceiro aqui tá meio fora de uso e tal, e nós não vamos falar muito dele não, né? Então tá. Então, basicamente, quais são os dados ecológicos que eu tenho, né? Então, vamos situar tipos de matrizes ecológicas. Então, você imagina aqui um curso de um rio, né? Onde eu tenho vários pontos de coleta, ponto 1, 2, 3, 4, até o 16. Isso pode ser um rio, pode ser um lago, pode ser uma floresta, pode ser o mar, né? Isso pode ser cada ponto desse aqui, ó, que eu chamo do meu objeto de análise. São os meus objetos que eu vou classificar. As minhas entidades a serem classificadas são os meus objetos de análise, né? Então, no caso, seriam as minhas amostras, né? Mas esses objetos, eles podem ser pessoas, eles podem ser rios, lagos, né? Podem ser municípios, né? Então, eu posso pegar uma base de dados aí dos municípios brasileiros e fazer uma série de análises de classificação, né? Reunir municípios semelhantes baseado aí numa série de coisas, né? Então, basicamente, quando então, assim, ó, indo para o nosso campo da ecologia mesmo, né? O que há de mais comum em ecologia quantitativa é analisar uma base de dados que venham desse tipo de arranjo, né? De coleta, né? Eu tenho várias amostras, aonde essas amostras estão aqui nas linhas, ó, né? As amostras, né? E cada coluna é uma espécie, certo?
Então, então, a gente chama isso de matriz biológica, ou também chamado de matriz ecológica, que ela é uma matriz de amostras por espécies, certo? Normalmente, em cada ponto de coleta desse aqui, ó, eu posso também coletar uma matriz auxiliar. Uma matriz auxiliar, que seria o quê? As variáveis associadas nesse ambiente aqui, ó. Então, eu tenho assim, ó, as mesmas amostras, né? De 1 a 16, e em cada amostra dessa eu gero uma outra tabela, que é uma tabela que a gente chama de ambiental, onde eu vou ter assim, ó, diferentes variáveis aqui. No caso do ambiente aquático, o que a gente mede aqui? Sei lá, distância da margem, temperatura, condutividade, tipo de sedimento, nitrato, fosfato, silicato, tem uma quantidade enorme de variáveis que a gente pode medir, né? E de acordo com o objetivo, eu vou para campo, né, com a literatura que eu tiver em mãos, o meu objetivo e tal, e aí eu posso gerar aí um conjunto, né? Mas a ideia aqui é o seguinte, eu quero explicar como que essa comunidade, quais são as variáveis, né? Outras variáveis variáveis externas, que podem explicar a variabilidade da minha fauna, né? Hoje também com facilidade, quer dizer, hoje, isso faz muito tempo já, né? Eu posso ter uma terceira matriz ainda, né? Que é uma matriz de localização, com a latitude e longitude. Nisso que a ecologia avançou de um tempo para cá, a tal da ecologia espacial, né? Porque eu tenho muitas variações que estão acontecendo no espaço que não necessariamente estão ligadas às variações ambientais. Então isso daqui, ó, pessoal, assim, ó, é o dado básico, né? É o mais simples de todos, é o clássico da ecologia quantitativa. Eu vou estudar um ambiente e vou estudar a comunidade daquele ambiente. O que é uma comunidade, ou uma assembleia, ou então uma guilda, né? Isso tem na literatura, a gente não vai se prender muito a essas questões de definições. Isso aí é um curso de ecologia clássica, né? Mas o interesse aqui é estudar associações de espécies, né? Que tem um sentido. Então, geralmente eu estudo assim, os peixes aquáticos, né? Que estão vivendo naquela região. Eu não vou misturar peixe com girino ou então com caranguejo na água, né? Que aí posso até misturar, mas se fizer sentido, né? Se for realmente uma comunidade, normalmente a gente pega espécies assemelhadas que compartilham o ambiente, que seriam então as assembleias, né? De inseto, de sei lá, rotíferos, né? E assim por diante. E aí os dados daqui podem ser do mais diverso possível, né? Então, essa matriz biológica aqui, ó, essas espécies, elas podem ser só de presença e ausência, 0 e 1. Se eu estiver fazendo um levantamento rápido, não tiver tempo de amostrar nem nada, eu só vejo se tem ou não tem a espécie lá. Pode ser número de indivíduos, pode ser biomassa por amostra, né? Então, basicamente, são essas três formas, né? Eu posso ter biomassa, posso ter densidade, que é o número de indivíduos, né, por metro quadrado, por metro cúbico, por aí fala. E posso ter também presença ou ausência. Aqui, dado ambiental é uma variedade, né? Posso ter dados binários, categóricos, quantitativos. Por exemplo, um ambiente que eu não tenho certeza, mas eu tenho indicações que ele é poluído. Então, se ele é poluído é 1, se eu acho que ele não é poluído é 0. Então, eu posso gerar aqui uma variável binária. Outra variável binária, se eu estou fazendo coleta, se tem nuvem ou não tem nuvem. Tem cobertura de nuvem mais de 50%? Sim ou não, né? Então, esse conjunto de outras informações que é difícil medir naquele momento ali, você pode
estimar, né, e trazer e depois explorar se aquilo tem relação com o teu material de estudo ou não, né? E aqui basicamente é latitude e longitude. Se eu estiver trabalhando assim no ambiente marinho, a gente pode usar a profundidade também, né? Porque aí é um ambiente 3D, né? No caso do plâncton, por exemplo, ele tem uma latitude, uma longitude e uma profundidade na coluna d'água onde ele foi coletado, tá? Então eu tenho variáveis, eu tenho a minha matriz biológica, que é o meu problema, é ele que eu quero resolver. Essa matriz biológica é constituída de pontos de amostragem, que são os objetos. E esses pontos de amostragem são as espécies. Então eu vou fazer o quê? Eu vou reunir amostras que tenham uma composição de espécies semelhantes, certo? Essas amostras, elas podem ser no espaço, mas elas podem ser no tempo também. Eu posso repetir isso ano a ano, de 2 em 2 anos, né? Então, elas podem ter aí basicamente, a variação, né, desse tipo de matriz é espacial e temporal. Ou as duas, né? Certo? Tudo bem até agora? Sim, professor. Sim. Certo. Então tá, isso é uma introdução geral, né? Estamos trazendo o problema, estamos colocando vocês a par do que a gente vai fazer, né? Que é basicamente analisar e cruzar informações de grandes tabelas de dados, né? Pode ter espécies lá, como pode não ter, pode ser só ambiental, pode ter a localização, pode ter uma série de coisas. Então a gente vai, num primeiro momento, explorar os padrões dessas tabelas, né, para gerar hipóteses, né, e posteriormente a gente vai testar essas hipóteses, todos com métodos quantitativos. São métodos estatísticos, mas, como vocês vão ver, é uma metodologia adaptada ao universo de questões ecológicas. Então, essa sequência, a gente já vai partir para ela, né? Então, eu vou classificar, tá? Então, vou fazer uma classificação. Vou gerar grupos. O software, a facilidade de software que a gente tem hoje em dia, eu posso pegar minha tabela, ela aparece lá, eu aperto um botão, aparece um grupo lá, né? Isso é muito comum acontecer isso, né? A pessoa não sabe muito bem o que ele está fazendo, não, mas ele sabe mexer no software, e no software gera um dendrograma lá para ele, né? Aí ele mostra lá, né, como é que é aquele grupo, tenta interpretar, enfim. Então, por ser a classificação uma técnica sofisticada, né, os procedimentos para fazer uma boa análise de classificação, eles foram desenvolvidos através de simulação. Então, um estudo de simulação, né, intensos e tal, que está na literatura. Essa aqui é uma literatura que veio da psicologia, que é o Milligan e Cooper. São matemáticos da psicologia quantitativa. Psicologia quantitativa. Por incrível que pareça, é gente de altíssimo nível, eles matemáticos assim, avançadíssimos, né, com problemas muito sofisticados. E essa sequência aqui veio de lá. O Legendre, por exemplo, adota ela, né? Cita o Milligan e Cooper, né? Quer dizer, o Legendre, que é o papa do assunto, ele vai beber na fonte de outras áreas, né? De outras ciências. Ele vai lá ler artigos do pessoal da psicologia quantitativa, né? E ele vem e incorpora, né? Então, esse protocolo aqui, ó,
É um protocolo de 8 passos. A gente vai passar por cada um deles, certo? Com o objetivo de, única e exclusivamente, com o objetivo de classificar e ordenar. Certo? Então, vocês vão ver que à medida que eu for arrumando, que eu for selecionando corretamente, que eu for testando, passando por todos esses passos, né? Eu vou ter uma classificação bem mais robusta. Isso que os estudos demonstraram, né? Então, primeira coisa é selecionar dados, depois eu tenho que transformar, padronizar, selecionar. Então, olha só, nesse primeiro momento aí, vai ter bastante, assim, como é que eu vou dizer assim? Tem um autor que fala, ó, 90% do trabalho para você fazer uma boa classificação é você arrumar os dados antes. Né? É você consolidar, ajeitar, transformar, né? Consolidar os dados antes. Então, para a gente fazer uma boa classificação, como vocês vão ver, eu tenho bastante trabalho antes de classificar. Então, é importantíssimo essa fase inicial de preparar os dados para classificar. Por incrível que pareça, quase nunca os dados estão no formato certo. Às vezes vem faltando, aí se eu quero fazer comparação com outro lugar, não consigo. E as pessoas, né, os autores, quando vão coletam, mas não deixam organizados da maneira adequada para você analisar eles em conjunto. Então, enfim, tá? Então a gente vai sim gastar um tempo aqui, né, em fixando cada uma dessas coisas aqui, tá? Selecionar, transformar, padronizar e assim por diante. Selecionar dados. Então, só um detalhe. Do passo 1 ao passo 7, a gente pode chamar disso de uma análise exploratória. Tá? E o passo 8 é aquela análise confirmatória, onde eu faço um teste, né, de grupo, se tem grupo mesmo ou não. Então, nós vamos selecionar dados. Como eu disse lá antes, né? Eu tenho uma tabela, né, onde eu tenho amostras. Aqui no caso está em coluna, mas tudo bem, né? É só você saber onde é que estão seus objetos, onde é que estão suas variáveis. Né? O objetivo, então, é agrupar amostras utilizando o quê? Os seus descritores, os seus atributos, as suas variáveis. A espécie 1, espécie 2, espécie 3, espécie 4, ela é um descritor, ela é um atributo, ou ela é uma variável, né, de cada uma das amostras. Então, essa estrutura tem que ser guardada, né? Eu vou classificar objetos, para isso eu vou usar os seus descritores, que também eu posso chamar dos seus atributos, posso chamar então das suas variáveis, né? Então, selecionar dados. Eu tenho razões matemáticas e ecológicas para fazer isso. O artigo que eu mandei para vocês, um artigo bem curtinho da Science, ele fala um pouco sobre isso, a necessidade de tirar espécies raras, tal. Selecionar dados. Selecionar dados, basicamente, o que significa isso? Quando eu estou matematicamente falando, se eu tenho variáveis que elas ocorrem muito pouco, né? Então você imagina aqui, ó, só para melhorar a noção do que eu estou falando. Aqui, ó. As espécies, eu venho nesse lugar, faço coleta e vou fazendo coleta, né? Então tem algumas espécies, por exemplo, que a gente chama de espécies raras, que de repente aparece um aqui, um indivíduo dessa determinada espécie, e aí o resto é tudo zero. Aí eu tenho uma outra espécie que aparece um pouco delas por aqui, assim, tal, mas o resto é zero. E
Ao contrário, né, elas podem aparecer por aqui, não aparecer por aqui. Então, basicamente, eu tenho um conjunto de espécies que é bem comum, né? Que elas estão ocorrendo lá o tempo inteiro, e tem um conjunto de espécies que são raras. E é característico de comunidades tropicais, né, de ambientes mais quentes, úmidos, tropicais, uma diversidade bem maior e uma quantidade de espécies maior também, né? E também é bem comum, parece que é contraditório, essas espécies são chamadas de raras, que aparecem, e elas fazem o que na real? Qual é o efeito? É muitos zeros na tua matriz. Dá para entender por quê, né? Então, espécie rara gera muito zero na matriz, né? Essas são as razões matemáticas. Aqui, ó, os autores, ó, Milligan e Cooper, né? É um artigo de 87, mas ele é muito bom, ele é um clássico, tá? Eu vou passar a referência completa depois para vocês, me lembrem disso, tá? Mas se vocês procurarem Milligan e Cooper, Review in Classification Analysis, vocês vão achar esse artigo, dá para baixar ele sem problema nenhum. Hoje em dia não tem problema de achar um artigo, né? Basta digitar Milligan e Cooper 87 e vai aparecer o artigo, o PDF. Então. Que é um artigo denso, pesado e tal, onde ele testa os algoritmos, né? Que eu disse para vocês. Não tem uma fórmula definida, tem testes, né? E aí eles demonstraram que determinados algoritmos de classificação não trabalham, eles sofrem artefatos, porque tem muitos zeros, tá? Então aquela quantidade de zero enorme que tem lá, ou espécies raras, né? Elas causam um problema, e aí elas podem gerar grupos que na realidade não existem, tá? Então é uma etapa importante, é você selecionar quem é raro e quem não é, por razão matemática. Qual é essa razão matemática, concretamente falando? É tentar eliminar o maior número de zeros possíveis da tua matriz, que você possa explicar, tá? E esse é o critério que a gente vai ver. Tem critérios para isso, né? Quem é rara, quem não é? Como é que eu vou definir isso, né? A gente vai fazer exercícios com isso. Essa, então, seria a razão matemática. Tem uma outra razão ecológica, que é o seguinte. Tem o Hansky, né? O cara que escreveu sobre metacomunidades, é importante, 82, mas esse artigo que eu passei para vocês aqui agora, lá da Science, né, vocês vão ver que ele fala de raridade, de comunes e tal. E fala lá de algumas questões teóricas. Uma delas, a mais importante de todas, é o seguinte: quando eu vou estudar uma comunidade, eu vou estudar aquelas espécies que estão adaptadas naquele lugar ali. Portanto, elas têm uma abundância naquele lugar, né? Elas estão na parte central do nicho delas. Aquelas que são raras, né? De uma certa forma, de uma maneira geral, elas não estão na sua... boa parte delas, pelo menos, né? Não está no local central do seu nicho. Elas estão na periferia do nicho delas. Então, elas ocorrem de vez em quando, ocorrem em abundância mais baixa, né? Ou então, talvez seja estratégia mesmo da espécie ser rara. Isso acontece também, né? Mas, normalmente, é isso. Olha um exemplo prático. Se eu for coletar de dia, né? Minha coleta é de dia. É muito difícil fazer coleta de noite, quase ninguém faz. Só que tem uma série de espécies que vivem de noite. Eu faço de dia, aparece uma ou outra lá que apareceu de dia. Ela não está no ambiente adequado dela, porque ela é especializada de noite, né? Mas por um acidente, por variabilidade qualquer ambiental, elas aparecem de dia, né?
Então, essas que aparecem de dia, mas são de noite, eu chamo elas de raras, que elas não estão no espaço de nicho adequado para elas, tá? Isso é um exemplo. Se eu quisesse suprir isso daí, eu iria estudar, fazer amostragem de dia e de noite para pegar todo tipo de fauna, né? Então, aquelas que não estão na sua parte central do nicho, é difícil estudar elas, né? Então, o objetivo da ecologia de comunidades é estudar as espécies, então, centrais, aquelas espécies que caracterizam aquela comunidade ou aquele ambiente, né? Então, você não usa para analisar essas espécies consideradas raras. Então, a gente tem alguns critérios aí, né, para selecionar. Frequência de ocorrência, número efetivo de ocorrências, abundância total, e outros critérios mais complexos que a gente vai ver. Então, beleza, a gente está aqui, moçada, onde é que é? No ponto 1, né? Selecionar dados. A partir daqui agora, a gente vai fazer uma série de exercícios para aprender a selecionar dados, tá? Então, eu vou fazer vou usar esses critérios todos aqui para vocês fazerem também. Então, eu tenho alguns critérios: a frequência de ocorrência mínima, número efetivo de ocorrências, abundância total mínima, etc. Então, vamos ver cada um deles e outros também, né? Vamos pegar aquela matriz que eu passei para vocês. Só que antes disso, vou fazer o seguinte, já são quase 4 horas, né? Deixa eu dar só uma descansadinha aqui, tomar uma água e tal, um café, e daqui uns 15 minutinhos eu volto, ok? Alguma dúvida? Beleza, professor. Por enquanto, não. Então tá.